Olá, galerinha! Aqui é a professora Pamela para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês estão animados? Eu estou animadíssima. Então vamos lá. Hoje nós trabalharemos uma atividade complementar que vocês receberam. Na verdade, vocês receberam duas atividades complementares que nós deveríamos ter trabalhado na semana passada. Mas, na semana passada, nós concluímos o primeiro módulo do caderno de atividades. Então, nesta semana, nós trabalharemos as atividades complementares. Hoje, nós trabalharemos uma, que é a aula sobre norma padrão e variações linguísticas. E amanhã nós trabalharemos a outra, ok? E na semana que vem, nós iniciaremos o segundo módulo do caderno de atividades. Vamos lá? Antes de nós chegarmos ao conceito de norma padrão e variações linguísticas, nós precisamos conhecer outros conceitos. O primeiro é o conceito de língua. O que é a língua? A língua é um sistema de palavras e regras que se combinam entre si e que possibilitam a comunicação verbal e escrita entre as pessoas. Por exemplo, a língua portuguesa. Então, é um sistema de palavras, mais as regras que regem esse sistema de palavras e que permitem a nossa comunicação. Por exemplo, a nossa língua portuguesa. A gente tem as palavras na língua portuguesa e nós temos as regras para utilizá-las, ok? Agora, vamos ao conceito de noção de correto, O que é essa noção de correto na língua? Aqui, de acordo com o Celso Cunha, todo o nosso comportamento social está regulado por normas a que devemos obedecer se quisermos ser corretos, não é isso? Se nós quisermos ser, o certo e o errado, nós queremos ser corretos. Então a gente tem que optar pelo certo, de acordo com o comportamento social, com as normas, de comportamento social. O mesmo vai acontecer com a linguagem, apenas com a diferença de que as suas normas, de modo geral, são mais complexas e coercitivas, ou seja, elas são mais difíceis e elas são obrigatórias. Mas como eu já havia falado com vocês, e eu gosto muito desse assunto, eu falei logo no primeiro vídeo que eu enviei para vocês, a importância de ter o domínio da nossa língua, do nosso idioma, o quanto isso é importante para a nossa comunicação. É claro que uma pessoa que não utiliza a norma padrão, ela consegue se comunicar. Mas aquela que tem o domínio da norma padrão, que também tem o domínio da norma padrão e conhece sua gramática, conhece suas regras, as regras da sua língua, ela se expressa melhor, ela tem mais facilidade de se expressar. Então, é importante sim ter o domínio, ter esse domínio da norma padrão, ter essa noção de saber o que é correto no uso da língua e saber utilizar a forma correta, ok? E agora nós vamos conhecer o conceito de norma padrão, De onde surgiu esse conceito, professora? Por que criaram esse conceito tão difícil? Por que a gente tem que seguir a norma padrão? A norma padrão é um modelo convencional estipulado por gramáticos. Gramáticos são aqueles estudiosos da língua, as pessoas que estudam a língua, o funcionamento ali da língua. Ela segue os preceitos de transformação da língua por meio de seus falantes e, por isso, é sempre atualizada. A língua é muito viva, ela o tempo todo ela se modifica, Não desordenadamente, não é uma desordem a mudança da língua, ela vai só se atualizando. E com essas atualizações, acontece também a atualização da norma padrão, porque a língua está diretamente ligada à sociedade, aos falantes, a quem usa a língua. Quando a gente for falar de variações linguísticas, vocês notarão isso. Agora, uma reflexão. Você já reparou como nossa língua muda de acordo com o contexto em que a gente está inserido? Como nós nos comunicamos numa sala de aula e como nós nos comunicamos com os nossos amigos? A diferença, Eu não sei se vocês já notaram, eu já notei. A forma como eu uso aqui a forma como eu uso a língua, para dar a minha aula é diferente de quando eu a uso quando eu estou entre amigos, Uma linguagem mais informal. Então, reflitam sobre isso.
A sociolinguística, né, é um ramo da linguística que estuda a língua como um fenômeno social, ou seja, a língua, né, ela está relacionada entre sociedade e a cultura. Então, ela veio mostrar que estas inter-relações são muito complexas e podem assumir diferentes formas. Então, dependendo do contexto, né, como a gente acabou de falar, a língua pode assumir diferentes formas. E aí surgiram as variações linguísticas, ok? Mas o que é variação linguística, professora? Vamos ver aqui. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas, né? Foi o que eu falei, a nossa língua é viva, não só a nossa língua portuguesa, mas os outros idiomas, né? E sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante, o grau de formalidade do contexto da comunicação. Então, a variação linguística é isso, né? É a questão da língua se adaptando ao contexto, ou fatores regionais, né? A questão do sexo, a idade, classe social, tá bom? Então, é a língua ele se adaptando ao contexto. E aí, por isso, nós temos algumas variações linguísticas. Agora, nós conheceremos os tipos de variação linguística. Tipos de variação linguística, né? As variações linguísticas, elas ocorrem principalmente nos âmbitos geográficos, temporais e sociais. A primeira variação linguística que a gente vai ver aqui é a regional, também conhecida como diatópica, tá? Porque tem a ver com isso, geografia, questão da região. As variações diatópicas, também chamadas de variações regionais ou geográficas, são variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo a sua influência. Então, dependendo da região, do local, uma pessoa pode ser chamada de um jeito, né? Então, por exemplo, no sul chamam de guri, né? O rapaz, né? Guri, as moças. Então, isso é uma variação linguística regional, diatópica. Aqui eu coloquei o exemplo, né, de palavras que têm o mesmo conceito, representam a mesma coisa, mas em cada região ela recebe um nome diferente. Então, nós temos aipim, mandioca e macaxeira. Todos se referem a este, né, aipim. Aqui eu conheço como aipim, tá bom? Então, de acordo com a região, ela recebe um nome diferente. Nós temos a variação linguística histórica, que é diacrônica. Variações diacrônicas, também chamadas de variações históricas, são variações que ocorrem de acordo com as diferenças de épocas vividas pelos falantes. Foi o que eu falei, né? Não sei se eu cheguei a falar anteriormente. Mas, por exemplo, se nós pararmos para... Hoje eu não tenho mais avós, né? Meus avós já faleceram. Mas se vocês pararem para conversar com os avós de vocês, talvez eles não identifiquem algumas palavras que vocês utilizam hoje em dia e nem vocês consigam entender algumas palavras que eles utilizam, tá? Porque vocês são de épocas diferentes e essas variações existem. Então, por exemplo, aqui nós temos uma palavra que caiu em desuso, né? Vossa mercê. Um dia a gente já se referiu a você como vossa mercê. Depois virou vós mercê, vancê, você, se. E hoje, né, a gente escreve VC, que eu acho horrível. Não gosto disso, tá bom? Então vamos lá. O correto é você aqui, ó. Esse é o correto. Se um dia a gramática mudar, né, a norma padrão mudar, que eu espero que não mude, aí a gente começa a escrever diferente. Nós temos também a variação linguística social, que é diastrática, né? As variações diastráticas, também chamadas de variações sociais, são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura diferentes de grupos sociais.
por exemplo, vamos pensar aqui numa coisa bem real pra gente. Termos que os médicos usam, né? De acordo com o grupo social deles lá. Eu acredito que vocês aí também tenham alguma gíria, né? Que seja do grupo social de vocês. Então, isso aqui é a variação linguística social, de acordo com o grupo social em que você vive. Então, do exemplo aqui, né? Gírias próprias de um grupo com interesse comum, como os skatistas. O gringo tem um carrinho irado, né? Então, o gringo, carrinho irado, né? São variações linguísticas de acordo com um grupo social, que esse grupo aqui seriam os skatistas, ok? E nós temos a variação linguística situacional, que é a diafásica, né? As variações diafásicas, também chamadas de variações situacionais, são variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação que decorre do processo comunicativo. Há momentos em que é utilizado um registro formal e em outros que é utilizado um registro informal. Então vamos lá, né? Vamos analisar essa questão do registro formal, da linguagem formal e da linguagem informal, né? Que é a variação linguística situacional. Aqui nós temos a linguagem informal, que é considerada menos prestigiada e culta, usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. A gente deixa a língua mais solta, né? Então, exemplo, fala garoto, beleza? Tá? Aí aqui nesse caso seria a escrita também, né? Esse BLZ aqui que é beleza. E a linguagem formal, que é a norma padrão, considerada mais prestigiada e culta, usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Então, bom dia, tudo bem com você? Então, o importante aqui, né, a reflexão que eu deixo para vocês sempre é mais fácil falar de acordo com a linguagem informal, né? Essa aqui é menos prestigiada e não está de acordo com a norma culta, né? É aquela situação, aquela linguagem mais solta. Mas é importante que vocês tenham um domínio dessa daqui, ó, porque haverá situações em que vocês terão de usá-la. Chegará um dia em que vocês terão de apresentar um trabalho na faculdade. Chegará um dia em que vocês terão de fazer uma entrevista de emprego. Na escola mesmo, um dia que vocês terão, nós voltaremos a estudar, ter aulas presenciais. E vocês terão de apresentar trabalhos, vocês terão de se comunicar com as pessoas lá, né, com a diretora, comigo. Então, é necessário que haja o domínio, né? Que vocês tenham esse domínio da norma padrão. É por meio dela que nós nos expressamos da melhor forma. A comunicação ela é mais eficaz, né? Porque imagina se não tivesse uma norma padrão, né? Uma norma ali que unificasse todos os falantes de uma língua e aí houvesse em cada região ou em cada grupo social houvesse um tipo de língua, né? E ninguém conseguiria se comunicar. Então a norma padrão ela permite isso, que todos nós nos comuniquemos de forma eficaz, clara, objetiva. Então, assim, é muito importante valorizar a norma padrão, conhecer as regras do seu idioma, conhecer, saber utilizar o seu idioma, tá bom? Então, não desvalorizem a língua portuguesa, não digam que a gramática é chata, porque ela é muito necessária, como eu já falei, né, o pensamento e a linguagem estão extremamente relacionados. Então, se eu não tenho o domínio da linguagem, dificilmente eu vou conseguir expressar meus pensamentos, tá bom? Concluo por aqui a nossa aula sobre norma padrão e variações linguísticas. Concluindo, só vou deixar outra observação.
Mas isso, dominar a norma padrão é importante, mas também não quer dizer que vocês nunca usarão as variações linguísticas, elas são reais. A gente só tem que saber o momento exato de usar, ok? É o contexto. Então, ela vai variar, nossa língua vai variar de acordo com o contexto, tá bom? Então, é importante que a gente saiba a norma padrão e que nós conheçamos também as variações linguísticas, que nós saibamos a hora de utilizar cada uma, ok? Então, por exemplo, vocês que estão no 9º ano que vem vocês farão, este ano, né, o ano que vem, vocês farão uma prova, né, se vocês quiserem passar por algum colégio técnico federal. E aí tem redação na prova. Vocês vão escrever como? De acordo com a linguagem informal ou de acordo com a norma padrão? É óbvio que é de acordo com a norma padrão, né? Para que os corretores da redação de vocês entendam, compreendam o que vocês escreveram. Então, por isso, deixo claro aqui que é muito importante. É a mais difícil? É. Mas é muito importante ter o domínio também da norma padrão. Tá bom? Tendo qualquer dúvida, é só me chamar, eu estou à disposição. Beijos e até a próxima!